sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. OTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na OTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Graça e paz a todos os nossos irmãos que estão sempre conectados conosco aqui na ONTV Brasil, 24 horas no ar. Os nossos amigos e irmãos têm acesso a ONTV Brasil através do www.ontv24horas.com.br, através do celular, do seu computador, através da sua TV Smart, o meio que você tiver para acessar a internet, nos conectando, estaremos juntos. Também temos o aplicativo na Play Store, que você pode acessar ONTV 24 horas, e então estaremos conectados. Meus irmãos, é uma satisfação nós estarmos juntos mais uma vez, refletindo acerca da palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. Estamos enfrentando momentos muito delicados no nosso dia a dia, em que muitas coisas vêm para tomar o nosso tempo, e muitas vezes se nós colocamos todas as coisas deste mundo como prioridade, pessoas, circunstâncias, momentos, né, que acabam absorvendo o nosso tempo e a nossa atenção. Nesse momento, por exemplo, estou trabalhando, né, nessa temporada, tenho pousada na praia, então veja que é um momento em que preciso dedicar um tempo bem grande, né, importante para esse outro trabalho de temporada agora. Mas jamais esquecendo do que é prioridade na minha vida, que é Deus, que são os propósitos que Deus tem para a minha vida, que está entregue nas suas mãos. Então hoje estou aqui, vim ao estúdio exclusivamente para isso, né? Realizar, dar continuidade a esse trabalho, estar conversando com vocês, fazendo a nossa reflexão sobre a palavra de Deus, estar em oração, chamando Deus para esta conversa.
e estarmos auxiliando os nossos amigos em todo esse processo que não é algo fácil. Muitas vezes nós observamos no nosso dia a dia, é o trabalho como prioridade, é a família, são os filhos, é marido, é esposa, tantas coisas que absorvem, né, o nosso tempo. Mas nós não podemos, meus queridos, estamos aqui para este testemunho, deixar de estarmos conectados com Deus e com os nossos irmãos que estão nesse mesmo propósito do ir de levar o evangelho, né, pregar o evangelho a todas as nações, como atendendo ao pedido do Messias, o nosso Mestre Jesus. Então você está aqui conosco através da TV, 24 horas no ar. Esse é o programa Tempo de Preparação. E como nós nos vemos diante de tantas coisas que nós temos observado no mundo, né? Como é necessário nós estarmos atentos a este tempo de preparação até o dia da glória, em que então Deus irá nos capacitar, nos habilitar, né? E nós vamos nos tornando, meus irmãos, independentemente da denominação que você faça parte, cada vez mais cristão, com um coração cada vez mais cristão e se aproxima ao coração do Messias, de Cristo. Esse é o nosso objetivo e não podemos, meus queridos, perder o foco. Nós somos retirados, né, desse foco, dessa prioridade das nossas vidas, do nosso grande amor, em que nós entregamos as nossas vidas a Deus através do nome do sangue derramado pelo nosso Mestre Jesus, mas veja que muitas vezes as coisas do dia a dia fazem com que nós venhamos a nos perdermos nessa caminhada. Não é um processo fácil. E é por isso que nós estamos aqui unidos, todos unidos, em que ninguém solta a mão de ninguém, uma grande corrente do bem através das nações, com muitos irmãos, teólogos, professores, pessoas muito qualificadas que também fazem parte do nosso grupo, e irmãos que muitas vezes não têm um título de pastor, de teólogo, de professor, mas têm um coração muito semelhante ao de Cristo, e é isso que nós precisamos. Estar refletindo, compreendendo a palavra de Deus, para que nós possamos, a partir disso, termos discernimento e obedecer o que Deus espera da gente. Como que nós vamos ter uma resposta, né, de alguém que a gente não conversa? Então, nós precisamos manter essa estreita, né, este estreito relacionamento com Deus, com o nosso Mestre Jesus, sempre, dia e noite. Nunca deixarmos que pessoas ou coisas venham ocupar o lugar que é de Deus nas nossas vidas, à frente de tudo, em que independentemente do que nós possamos estar enfrentando nos nossos dias, nós servimos a um Deus que cuida e que jamais nos abandona. Ok, meus queridos? E é exatamente essa palavra que me veio à mente de conversar com vocês. Hoje, quando eu me vi, não é mesmo, rodeada de pessoas, todo mundo me chamando, e o WhatsApp sem parar, e atendendo, né, sozinha, né, esse comércio que eu tenho lá de temporada no verão, eu me vi, assim, meio preocupada, porque eu tinha que deixar todos organizados e vir realmente aqui fazer a minha parte, né, estar em comunhão com Deus, levar uma palavra para vocês, porque isso é a prioridade na minha vida. Então recebi os meus amigos com todo o carinho, todo o amor, deixei todos organizados e disse: queridos, em breve voltarei, estarei aqui em 1 hora, 2 horas, estarei de volta, né? Fechei a recepção da minha pousada e estou aqui conversando com vocês no que é prioridade na minha vida. Não é mesmo, meus queridos? Todos nós temos responsabilidades, todos nós precisamos, no mundo de hoje, realmente ter algo, né, que venha a manter a nossa subsistência. O dinheiro, não é mesmo?
arcar com as nossas responsabilidades e por isso nós temos que nos dedicar ao nosso ofício, ao nosso trabalho com muito carinho e amor em relação às pessoas, né, e a nós mesmos. Mas Deus é que é a prioridade nas nossas vidas, porque sem Deus nós não somos nada, meus irmãos. Sem Deus, nada que nós possamos colocar os nossos pés, as nossas mãos, o nosso coração tem proveito, benefício, êxito. Simplesmente nada. Agora, quando nós damos prioridade a Deus, Deus está à frente de tudo, tudo dá certo. Tudo toma o seu devido lugar, né? Todas as nossas responsabilidades nós conseguimos cumprir com dedicação, com amor, com carinho, respeito e realmente cumprindo com aquilo que a gente se compromete com as pessoas. Então, assim a minha vida sempre foi, né? A longa data tem sido desse jeito, mas Deus é prioridade e as pessoas que vivem ao redor da gente, muitas vezes pode ser até no nosso âmbito familiar, amigos, esposo, esposa, filhos, colegas de trabalho, muitas vezes não compreendem estas coisas, não é mesmo? Mas veja que essa liberdade que nós temos, nós só encontramos em Cristo. Muitas pessoas, às vezes, têm tantas coisas como prioridade, são prisioneiros do mundo. Nós temos a nossa prioridade, que é Deus, e todas as outras coisas nos são acrescentadas. E essa liberdade que nós temos é através do nosso Senhor. E dá muito certo, sou testemunha disso, né? Mesmo assim como muitos irmãos, né? A sua voz se levanta, né? Através das nações e são testemunho disso. Dedicam as suas vidas à palavra de Deus, ao ministério, a esse ministério de pregação da palavra do nosso Senhor e dá tudo certo. Nós conseguimos, meus queridos, enfrentar, todos nós que somos cristãos e vivemos o Evangelho na prática, conseguimos enfrentar momentos de dificuldade, todos nós temos, todos nós. Nesse momento você pode estar passando por alguma dificuldade financeira, eu também passo. Todos nós passamos por momentos de dificuldade em família, eu também passo, não é mesmo? Só que a forma como nós que acreditamos em Deus, que vivemos o Evangelho e estamos sempre juntos nessa caminhada, nós conseguimos ter uma paz interior extraordinária, que muitas vezes, como diz a própria palavra, excede o entendimento. E assim nós vamos enfrentando todas as coisas com um olhar singular, diferenciado, não é mesmo, meus queridos? Eu só não posso desligar hoje o meu telefone, não é mesmo? Porque, como eu disse para vocês, eu depois irei responder então as mensagens de WhatsApp, tudo, porque agora estou aqui ao vivo com os meus irmãos, né? Refletindo sobre a palavra de Deus, oração pelas nossas vidas, mas depois, né, no tempo certo, assim que eu terminar, né, fazer o que eu determinei para que seja feito, então responderei os meus amigos, né, todas as pessoas que estarão conosco aí nessa temporada de verão, não é mesmo, meus queridos? Então hoje, veja a palavra que eu me veio à mente em decorrência do que está passando comigo nesse momento, e diz o seguinte, lá no livro de Mateus, meus irmãos, acompanhem conosco, veja o que diz: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Veja que o Deus que nós servimos, meus queridos, é um Deus que diz que nos dará todas as coisas. Ele não é um Deus que diz que nos dará apenas algumas coisas, ou certas coisas, ou determinadas coisas. Não, são todas as coisas, segundo a sua vontade, que é conhecedor de tudo que há no mundo desde o princípio, não é mesmo? E que sabe exatamente aquilo que nós precisamos ter nas nossas vidas, nos nossos dias, em relação a tudo, para que nós tenhamos êxito, bênçãos e vitórias nas nossas vidas. É esse Deus, é a esse Deus que nós rendemos graça, que nos prostramos em oração, damos glória ao nosso Senhor. E no devocional de hoje, meus queridos, que é sempre uma reflexão
sobre isso antes de nós adentrarmos exatamente na palavra e no Evangelho. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, vocês já podem ir procurando, é sobre isso que nós vamos refletir hoje, diz o seguinte no Pão Diário. Amo escrever para o devocional Pão Diário. Confesso, entretanto, que me queixo aos meus amigos sobre como é difícil comunicar tudo o que eu gostaria de dizer em uma curta meditação, se eu apenas pudesse usar mais do que 1.380 caracteres. Né? Ele está se referindo ao espaço do livro em que ele tem que, no caso, trazer uma meditação, uma reflexão acerca da palavra num pequeno espaço de cada dia do ano. Este ano, quando cheguei ao livro de Mateus, no meu planejamento anual de leitura bíblica, pela primeira vez percebi algo. Ao ler sobre a tentação de Cristo no deserto, que está em Mateus 4, e o Cristo é tentado pelo próprio diabo, é a isso que ele se refere, percebi o quanto o texto foi curto. Mateus usou menos de 250 palavras para descrever um dos acontecimentos mais centrais em toda a Escritura. Em seguida, pensei em outras passagens curtas e também poderosas, como o Salmo 23, 615 caracteres, e a oração do Senhor em Mateus 6, 396 caracteres. Então, aqui ele está fazendo uma reflexão sobre o impacto, o poder da palavra de Deus nas nossas vidas, mesmo sendo através de textos pontuais, né, direcionados a cada um de nós, mesmo que sejam frases, textos curtos. Está claro que eu não preciso de mais palavras nem caracteres, só preciso usá-los bem. Isso também se aplica a outras áreas da vida: tempo, dinheiro e espaço. As Escrituras afirmam que Deus atende às necessidades daqueles que buscam o seu reino e a sua justiça. Veja que interessante. As Escrituras afirmam que Deus atende às necessidades daqueles que buscam o seu reino e a sua justiça. O salmista Davi nos encoraja. Não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Anotem aí, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Veja como é importante, meus queridos, como diz a palavra, que todas as nossas petições sejam conhecidas, né, levadas ao nosso Deus, todos os nossos pedidos, os sonhos que tem no seu coração, sejam levados a Deus através desta conversa com o nosso Senhor, que muitos chamam de oração, de prece, de reza, como você se identifique melhor, né, na expressão. Mas que o sentido é chamar Deus para esta conversa, todo dia, todo instante. E como eu sempre costumo dizer, né, quando as pessoas às vezes dizem assim, estou aguardando uma resposta de Deus para a minha vida, sobre isso, sobre determinada situação, pessoa, meu irmão, como que você terá uma resposta de alguém com quem você não conversa, com quem você não tem uma intimidade? Então veja que o cristão, as pessoas que estudam a palavra, estão realmente nessa busca, meus irmãos, nessa intimidade com Deus, que Deus seja nosso melhor amigo, aquela pessoa com quem nós confidenciamos, né? Muitas pessoas tiram as suas máscaras diante de Deus, porque Deus realmente ninguém engana, não é mesmo? Não há essa necessidade. É o momento em que as pessoas se veem, né, desprovidas de qualquer máscara, de qualquer manipulação, de querer aparentar aquilo que não são, porque no mundo é isso que nós vemos, pessoas que vivem uma vida e buscam aparentar serem outras pessoas, viverem outras realidades, buscando impressionar os outros ou viver esse sistema de manada. Se a mídia social determina que pessoas devem seguir uma determinada moda, né, modinha, né? Isso pode ser em relação a atitudes, né? Também as pessoas costumam
reproduzir, né, replicar estas atitudes para se sentirem acolhidas e inseridas em um contexto maior na sociedade. Veja como isso é uma bobagem se nós pararmos para analisar, porque o que importa, meu irmão, para mim, na minha vida, e assim deve ser na sua vida também, é o que nós significamos, a nossa essência, a nossa postura, o que nós somos diante de Deus. É o nosso relacionamento com Deus que vai refletir como será o nosso relacionamento, por exemplo, com o marido, com a esposa. É o nosso relacionamento com Deus que vai determinar o tipo de relacionamento, o reflexo de tudo isso na nossa família, no nosso trabalho. Porque se você não ama e não respeita Deus, não é mesmo? Você irá respeitar e amar a quem? É assim que funciona? Então veja que muitas pessoas às vezes priorizam pessoas nos seus relacionamentos, em tudo na vida. Priorizam pessoas e esquecem, não é mesmo, deste triângulo que nos une, em que nós, de um lado, nos conectamos a Deus, a outra pessoa, a outra parte, independentemente do lugar que ocupe na nossa vida, se conecta a Deus. E então esse relacionamento, ele acaba sendo determinado e estabelecido com base em valores e princípios do que Deus espera para todos nós que somos filhos do nosso Senhor. E esse é o objetivo da nossa vida. Então, muitas vezes as pessoas pensam que priorizando coisas ou pessoas tem um sucesso maior nas suas vidas. Depende do objetivo, do que você espera para si mesmo. Respostas rápidas, transitórias, superficiais, para hoje, para amanhã, ou o cumprimento através de você de um propósito maior, extraordinário, que seja guiado e determinado por Deus. As nossas vidas entregues nas mãos do Senhor, para que se cumpra o plano de Deus para cada um de nós. Então, veja que muitas vezes, meus queridos, Deus nos dá exatamente, e é assim que acontece, quanto mais conectado com o Pai, mais nós podemos observar isso. Deus nos dá exatamente, pontualmente, aquilo que é necessário nas nossas vidas para que nós venhamos a ser habilitados e capacitados para assim receber todas as bênçãos e vitórias que Deus tem reservado para a gente, para cada um de nós. Muitos pensam que o que tem na sua vida, não é mesmo? É objeto de conquista do seu esforço pessoal, da força do seu braço. Pensamento tolo, infantil, né? Desprovido de entendimento do que é a vida como um todo. Veja que quem vive dessa maneira, não é mesmo, embasando os seus sonhos, os seus projetos em algo dessa forma, nós vemos sempre um resultado que não é aquele que se esperaria em relação a tudo isso. Diferentemente, meus irmãos, quando pessoas entregam as suas vidas nas mãos de Deus, compreendem e assim conversam com o Pai. Senhor, que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus na minha vida. E é assim que nós devemos pensar. Porque por mais que nós tenhamos pensamentos, projetos, planos, de acordo com essa visão rasa que nós temos do mundo, Deus é que olha tudo de cima e tem o conhecimento pleno de todas as coisas, com base na verdade, na justiça, na misericórdia em relação a todos os nossos erros, e sabe exatamente o que nós precisamos nos tornarmos para termos êxito nos nossos dias. Quantas pessoas nós conhecemos que buscam traçar os seus caminhos e muitas vezes não têm uma comunhão com Deus e vivem, não é mesmo, meus queridos? Não sabemos exatamente no íntimo como vivem,
como enfrentam as suas batalhas íntimas, familiares, como que é no seu trabalho, o que rege nessas relações, quais são os valores, qual é o respeito envolvido em todas essas coisas, não sabemos. Mas quando nós somos e nos tornamos cristãos, entregamos a nossa vida a Deus através do sangue do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós nos reconhecemos com outros irmãos que também são cristãos e assim vivem e praticam o evangelho do nosso Senhor, nós sabemos exatamente com quem que nós estamos tratando, como essa pessoa pensa, como essa pessoa age, não é mesmo? Conheço quem, inclusive, é algo muito interessante isso, né? Pessoas que apenas realizam no mundo dos negócios empreendimentos, circunstâncias que envolvem um grande montante, né, de recursos envolvidos, com pessoas que sabem que têm uma postura cristã, uma postura em relação à família, em relação a tantas coisas, meus irmãos. Veja que uma pessoa que busca viver o evangelho, vamos pegar só um exemplo. Uma pessoa que busca viver o evangelho do nosso Senhor na sua vida, ela é uma pessoa que está sempre em busca daquilo que é verdadeiro, justo, e ela não mente, né, e não trai. Não é assim que funciona? Se você vive o evangelho, você busca o quê? Né? Falar a verdade, ser justo, e jamais irá trair a confiança de um outro irmão. Então, veja que se a gente observa no mundo dos negócios, existem pessoas que não fazem negócios. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Conheço alguém de uma empresa e essa pessoa quando ela vai negociar com alguém, com algum homem, né, que vai fechar algum negócio, ela observa como é que é a vida familiar dessa pessoa. Se esse marido, por exemplo, ele trai a esposa, porque uma pessoa que não é capaz de se manter fiel a quem dorme ao lado dela, né, a família, os filhos, essa pessoa ela é capaz de trair, né, alguém que a princípio divide a própria vida, essa pessoa será fiel e leal a quem? Então, existem coisas, meus irmãos, que nem é exatamente, num contexto geral, de cunho teológico, religioso, ou de acordo com o que nós buscamos de conhecimento na palavra de Deus. Mas veja como a palavra de Deus esclarece muitas coisas nas nossas vidas. Então, cada vez mais que nós nos aproximamos ao que diz o Evangelho do nosso Senhor, buscamos esse conhecimento e obedecer às orientações do nosso Deus, nós vamos reconhecendo nas outras pessoas posturas e a gente, observando estas coisas, é dito para nós muito mais do que aquilo que os outros conseguem ver. Nós conseguimos ver muito mais através de um comportamento, de uma palavra, através de um comportamento, de uma palavra do nosso irmão. São coisas que importam muito na vida de todos nós e que o que eu sempre também observo, como cada vez mais cristãos estão reconhecendo cristãos, né? Pessoas que vivem para um mesmo propósito estão se encontrando no mundo, se identificando nessa grande corrente do bem de pregação do Evangelho da Palavra do Nosso Senhor e principalmente da prática do Evangelho nas nossas vidas. Outra coisa interessante que sempre é dito, né, sobre a questão do jugo desigual, quando é um termo utilizado, né, nas igrejas, e pessoas, por exemplo, que estão em busca de viver o Evangelho, acreditam nas Escrituras Sagradas, são evangélicos ou são crentes na palavra de Deus e busquem se relacionar com pessoas que têm esse mesmo entendimento, estão nessa mesma busca.
conforme princípios, conforme valores, porque há um julgo desigual, meus irmãos, no que se refere à postura, entendimento, à compreensão das coisas desse mundo, fatos, no mundo dos negócios também, em questões familiares muito diferentes, quando nós podemos imaginar que debaixo de um mesmo teto venha conviver um ateu com uma pessoa que é cristã. Veja que os princípios, valores que regem estas relações são muito diferentes. Mas vamos pegar pessoas que acreditam, por exemplo, no nosso Senhor Jesus Cristo. Não pelos mesmos motivos e mesmas razões, como, por exemplo, espíritas e evangélicos. Também há questões muito importantes, né? No que se refere à crença, à forma de se levar a vida, há um julgo desigual nestes relacionamentos no que se refere a tudo isso. E nós podemos observar como isso influencia, né, diretamente nas nossas vidas quando estas convivências se estabelecem. Mas uma coisa que nos distingue, todos nós, independentemente de denominação, independentemente de denominação, uma coisa que espíritas, evangélicos, católicos, independentemente, né, de placa de igreja, nós podemos concluir em relação a esse entendimento, né, algumas coisas importantes. Mesmo que pessoas que acreditam no Messias vivam as suas vidas de acordo com uma forma diferente de crença e tudo mais, mas uma coisa nós não podemos negar que nos une em relação a tudo isso. Ninguém vai chegar e dizer, independentemente de qual religião você pertence, que o Messias era uma pessoa ruim, ou que o Messias não tinha um coração perdoador, ou que o Messias foi injusto. Então, uma das coisas que nos une, meus irmãos, em relação a tudo isso, você que é cristão, você que não é, você que é espírita, você que pertence a qualquer denominação religiosa ou de cunho filosófico também, né? Uma das coisas para todos nós que acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo, no Messias, é que ele era bom, coração perdoador mesmo, que esteve entre nós e nos deixou tantos exemplos magníficos para que nós possamos refletir sobre o seu trabalho missionário e nos aproximarmos, ir em busca de nos tornarmos semelhantes ao coração do nosso Mestre Jesus. Então veja que é algo que realmente nos une, né? Um pilar de sustentação em relação a todas estas coisas. Mas para nós que somos cristãos e nos identificamos diretamente aos evangelhos do nosso Senhor, isso significa que nós não temos um livro auxiliar, né, para estudo e compreensão da palavra, que não temos um livro auxiliar doutrinário para reger o que nós acreditamos, a nossa base de entendimento é única e exclusivamente as Escrituras Sagradas. Veja que há uma diferença importante em relação a tudo isso. Mas nós que somos evangélicos e assim nos identificamos, cristãos evangélicos, né? Nós acreditamos em algo que é muito importante, que faz diferença nas nossas vidas, que nos torna filhos de Deus, que é a entrega das nossas vidas a Deus através do nome e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso único, suficiente mediador e salvador das nossas vidas. Há uma diferença de entendimento em relação a tudo isso. Entendemos que todos somos criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Estamos aí neste mundo, não é mesmo?
Mas a diferença está, meus queridos, e por isso a importância que seja dito, que nós precisamos entregar as nossas vidas por um motivo certo nas mãos de Deus, para que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus, para que nós possamos estar a serviço do reino, do eterno, até o dia da glória, estarmos juntos com o Pai. Essa é a diferença. Então, veja que embora nós tenhamos traços semelhantes, né, e principalmente venhamos a concordar sobre muita coisa, mas aquele que busca praticar o Evangelho do nosso Senhor, ele abandona a sua condição de apenas criatura desse mundo, assume, né, o seu posto, a sua postura, a sua condição de filho de Deus. Ele nasce de novo sobre essa nova condição para viver realmente uma vida diferente, em que muitas pessoas que se tornam cristãs, às vezes, né, se observa que, diferente do que muitos pensam, a gente perde muito. A gente perde. O nosso ganho é extraordinário, mas sob a visão do mundo, dos nossos irmãos que estão conosco, é entendido como a gente perder muita coisa, se viver, se experimentar, muito do que é permitido e normalizado nos nossos dias, simplesmente não nos convém. Então há muitas renúncias, meus queridos, quando nós determinamos que somos filhos de Deus, entregamos as nossas vidas na mão do Senhor, há uma mudança extraordinária de pensamento no nosso coração, para ir em busca desse conhecimento, estratégia divina, para viver os nossos dias aqui nesse mundo, né, enfrentando todas as coisas e principalmente, muitas vezes, quem está do nosso lado. Quando nós passamos a priorizar a Deus, a viver o Evangelho do nosso Senhor, a compreender que existem muitas coisas nesse mundo que são normalizadas, permitidas, mas nós deixamos de fazer parte porque isso não nos convém. Mas não nos convém com base em quê? Com base em tudo que Deus nos deixa de orientação através dos profetas na antiga aliança e também na nova aliança estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né, que busca a redenção de todos nós filhos a Deus. Então, nós passamos a ver as coisas de uma forma diferente e todos aqueles que estão ao nosso lado entendem que nós acabamos fazendo renúncias muito fortes em relação a muita coisa. O que para nós é bênção, para quem ainda não tem uma visão espiritual do que é a vida real, né? Viver para Deus, o seu reino, a sua justiça. Muitas pessoas se queixam, né? Muitas pessoas, principalmente nesse tempo de preparação nas nossas vidas, que são injustiçadas, que há muita ingratidão, que há muita mentira, que estão sofrendo por causa destas razões no mundo hoje. Muitas pessoas nesse momento, meus irmãos, estão sofrendo em decorrência exatamente da injustiça, da mentira, da ingratidão, da traição, da falta de perdão, todas estas coisas. Mas veja que, se todos nós entregássemos as nossas vidas nas mãos do Senhor através do nosso único e suficiente mediador e salvador, que é o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, e nós nos tornássemos todos filhos de Deus em busca desse conhecimento, nós estaríamos realmente comprometidos todos com a verdade, com a justiça, com o que é correto. Não é isso que todos nós buscamos, meus irmãos, para os nossos dias, nos nossos
relacionamentos familiares, românticos, na nossa vida profissional, nas nossas amizades. Você não busca a justiça? Você não busca a verdade? Qual é a fonte de água viva que nós precisamos beber para jamais sentir sede? É o nosso Senhor Jesus Cristo e tudo que nele há, o caminho, a verdade, a luz, a vida. Né? Quem é capaz de realmente nos apresentar o que nós precisamos ser como filhos de Deus, como nós precisamos realmente nos posicionarmos diante da vida das pessoas para que todas essas coisas se estabeleçam. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós levantamos a nossa voz no mesmo propósito, levantamos a nossa voz no mesmo propósito, levar a um número maior de pessoas a palavra do nosso Deus, que as pessoas se tornem cristãs, entreguem as suas vidas, né, a Deus pelo motivo certo. Como isso será maravilhoso, muitos, né, que estão sofrendo hoje, morte, dor, perdas, independentemente das razões que façam com que o seu coração nesse momento esteja sofrendo. O que nós queremos? Nós não queremos que tudo isso acabe, que nós possamos viver em um mundo sem dor, sem mentira, sem injustiça, ingratidão, traição, tudo isso que está no mundo a serviço do mal para nos ferir. Mas o que você tem feito realmente para essa mudança na sua vida? E tudo isso começa em cada um de nós, em você, começa em mim, não é mesmo? Dentro da minha casa, refletindo na minha vida como um todo, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha profissão, né, no meu agir, no meu proceder, parte de cada um. Então a reflexão que nós podemos observar hoje é o que cada um de nós tem feito para que nós tenhamos um mundo melhor, em que Deus é nossa prioridade e todas as demais coisas nos serão acrescentadas na medida certa, de forma pontual, de acordo como nós necessitamos, da forma como nós necessitamos. Veja que se uma pessoa está numa condição além do que ela necessita, é o que vem causando a falta na vida de outras pessoas. Isso é em tudo. Então Deus, na sua justiça, na verdade, né, vem e nos alcança exatamente aquilo que nós necessitamos para sermos felizes, termos êxito, bênçãos, vitória, saúde nas nossas vidas. Mas aprender a ter esse olhar realmente é um processo que não é algo fácil. Exige, meus irmãos, que nós todos tenhamos que nós venhamos a buscar esse tempo com Deus, essa intimidade com Deus. É impossível nós termos uma resposta de quem a gente não conversa. Como que você vai ter uma resposta de quem você não conversa? É impossível. Então nós precisamos conversar com Deus, estar em comunhão com Deus, para que nós possamos sentir o agir do Espírito Santo, do seu Santo Espírito, nas nossas vidas. Todo dia, diante de cada tomada de decisão, de cada palavra, de cada ação e de cada reação nas nossas vidas. Então, hoje, que nós possamos observar o livro de Mateus, no capítulo 6, do verso, amados irmãos, anotem aí, para a leitura, do verso 25 ao 34. E diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sobre a ansiedade, também que é algo muito presente, né, nos dias de hoje, por mais que nós possamos estar ansiosos pelo porvir, né? Normalmente processos depressivos é pelo passado, né? E a ansiedade é em decorrência do que nós sentimos em relação ao futuro, né? Então veja que por mais que você esteja sofrendo, você esteja passando por inúmeros problemas na sua vida, né? Transformando a sua vida num verdadeiro deserto, em decorrência da sua ansiedade, você poderá acrescentar um dia, um ano, um mês, um minuto a mais na sua vida. Então, veja como é importante, meus irmãos, nós compreendermos o tempo de Deus e como Deus age de forma perfeita, né, na sua sabedoria, misericórdia, amor, nas nossas vidas. Observarmos todas essas coisas e compreendermos como que o Espírito, o seu Santo Espírito, age na vida de cada um de nós. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Ok, meus queridos? Então veja quantas pessoas muitas vezes vivem num conflito existencial gigantesco, exatamente por viverem contrários ao que diz a palavra de Deus. Conhecemos quantas pessoas famosas, pessoas que até têm recursos financeiros, né, gigantescos, mas não têm paz, não têm uma vida próspera de verdade. Prosperidade, meus queridos, vai muito além, né, de quantos dígitos tem a sua conta bancária, não é mesmo? Prosperidade de verdade vai muito além disso. Agora, nós precisamos sim, né, fazer a nossa parte enquanto cidadãos de uma sociedade. Todos nós temos responsabilidades, cumprir os nossos deveres, não é mesmo? Fizemos parte de um sistema, né, aqui nesse mundo, e nós não devemos deixar nos corromper por ele, mas cumprir sim as nossas obrigações, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, que é a nossa prioridade, né? Prioridade a Deus sem deixar, né, de cumprir as nossas responsabilidades. O que é de César, não se discute no que se refere a isso, né? Se cumpre, né, a lei, não é mesmo, do mundo, que não estamos aqui para criar, né, confusão, problemas, né, nem para nós e nem para os nossos irmãos e nem para o desenvolvimento funcional da nossa sociedade. Mas nós que somos cristãos já compreendemos todas essas coisas, nos esforçamos, né, para cumprir com tudo isso,
mas entregamos sim, aprendemos, né, qual é o código, né, qual é a chave de acesso para vivermos realmente a nossa prioridade, que é Deus, o seu reino e a sua justiça, porque é isso que nós buscamos que se estabeleça nesse mundo. Esse mundo que jaz no maligno, envolto pelo mal, não é mesmo? Chegará o momento em que nós já está determinado por Deus, nós não sabemos, mas Deus sabe, né? Um momento próprio em que tudo será resolvido. Não é assim que funciona? O que nós vivemos é tendo fé, e pela nossa fé somos justificados nas promessas do nosso Senhor. Não é assim que funciona? E é nisso que nós cremos, é por isso que nós vivemos, pelo nosso Deus, entregamos as nossas vidas ao Senhor e dessa forma vamos vivendo os nossos dias, meus irmãos. Como é bom podermos estar todos juntos em mais um momento de reflexão mesmo, acerca da palavra do nosso Deus e oração pelas nossas vidas. Talvez você ainda não tenha tido, né, no dia de hoje, um momento para conversar com Deus. Deus é nossa prioridade. Ele pode fazer com que todas as coisas se realizem nas nossas vidas segundo a sua vontade. Mas todas as respostas que nós queremos ter em relação a toda e qualquer coisa, como que nós vamos ter uma resposta de alguém que você não conversa, não é mesmo? Vamos conversar com Deus, estamos aqui para auxiliar. Respire profundamente, feche seus olhos. Amado Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Seu sangue derramado na cruz, meu Deus, para agradecer por mais essa oportunidade, uma nova chance de estarmos juntos em busca, Senhor, do conhecimento da Tua palavra, reflexão acerca dos Teus evangelhos, meu Deus, para que o Senhor nos dê sabedoria, aumente a nossa fé, meu Deus, para que nós possamos desenvolver estratégia através do conhecimento que o Senhor nos habilite, capacite para todas estas coisas. Estamos, meu Deus, vivendo momentos muito difíceis nas nossas vidas nesse tempo de preparação. Irmãos estão sofrendo neste mundo, em locais insalubres, em momentos de vulnerabilidade extraordinários, meu Deus. E somente o Senhor é capaz de tocar estes corações, de fazer com que pessoas olhem diretamente ao Senhor, para que possam ter as respostas que precisam conversando contigo, meu Deus. Desenvolvendo essa intimidade com o Senhor, se conectando ao Santo Espírito do Senhor nas suas vidas, para que assim possam compreender o que é justo, o que é verdadeiro, o que é bom, para que cada vez mais os nossos irmãos possam ter consciência, compreensão de todas estas coisas e juntos, Senhor, nós possamos viver em um mundo melhor até o dia da glória, em que todos nós estaremos juntos, Senhor. Pedimos que todos os nossos irmãos que possam estar nesse momento em algum estado de vulnerabilidade, de sofrimento físico, emocional, espiritual, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua família, com os seus filhos, com os seus pais, com as pessoas com as quais convivem, no seu trabalho também, para que possam se sentir acolhidos, para que possam desenvolver um relacionamento abençoado contigo, meu Deus, para que possam levar os seus sonhos, o seu pensamento, as dores, das feridas dos seus corações
a Ti, meu Deus, e que esta cura possa refletir cada vez mais como testemunho de vitória para um número maior de pessoas através das nações. Irmãos que possam estar vivendo, meu Deus, sem esperança, uma vida sem sentido, possam compreender que é somente através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós conseguiremos restaurar as nossas vidas, nos prepararmos, sermos habilitados, capacitados, nos tornarmos pessoas capazes, habilitadas de receber todas as bênçãos e vitórias que o Senhor já tem reservado para cada um de nós nas nossas vidas. Dá-nos sabedoria, meu Deus, estratégia divina, aumente cada vez a nossa fé. Nós queremos, Senhor, obedecer a Ti, as Tuas orientações e ter compreensão cada vez mais acerca dos Teus evangelhos, porque sabemos que somente em Ti, meu Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, é que nós podemos andar e nos mantermos em segurança com livramentos extraordinários. Amém, meus queridos? Como é bom nós podermos juntos, neste tempo de preparação, cada vez mais, estarmos conectados com Deus, estarmos conectados no mesmo propósito de reflexão da palavra do nosso Senhor e oração, conversa com Deus em relação às nossas vidas. Ok, meus amigos? Continue então com a nossa programação aqui na ONTV Brasil, 24 horas no ar, com todos os nossos irmãos que fazem parte deste grande propósito de vida, que é levante do Evangelho através das nações. Estamos em muitos países, né, com este mesmo propósito juntos, né, em que ninguém solta a mão de ninguém, uma verdadeira corrente do bem, com a mesma finalidade, que é ir de levar o Evangelho a todas as nações, como o Messias nos convocou. Estamos aqui para cumprimento dessa palavra. Ok, meus queridos? Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao
propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar, é tempo de preparação, da tua fé renovar.